Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do Padre uma antecipação do céu. Vamos repetir? Uma antecipação do céu. Então a festa que a gente celebra hoje, na verdade não é uma festa, né? O tema do que celebramos hoje, nesse segundo domingo da Quaresma, é a transfiguração de Jesus, uma antecipação da glória do céu. Temos, portanto, um sabor antecipado da Páscoa, um sabor antecipado da ressurreição. Do deserto, que é o lugar da conversão e da transformação, domingo passado, passamos à montanha, que é o lugar do encontro com Deus. E sobre esta montanha, nós reencontramos o Cristo transfigurado com duas grandes personagens da história sagrada que tiveram um encontro com o Deus da aliança. Moisés, a quem Deus revelou a si no Monte Sinai, entregando-lhe a lei, os mandamentos, e Elias, que foi visitado por Deus no Monte Horebe, numa brisa suave, e que simboliza todos os profetas do Antigo Testamento. Hoje, na montanha da transfiguração, essas duas personagens bíblicas, Moisés e Elias, confirmam que o Cristo da Páscoa realiza plenamente as suas expectativas. Em algum momento do Evangelho, Jesus diz que ele não veio abolir, mas dar pleno cumprimento ao que foi anunciado, preparado. Ali, portanto, está alguém que é maior que Moisés e que Elias, mas está alguém que testemunha a revelação daquele que Deus enviou para salvar. Assim, a esperança está no auge. A morte não é mais a última palavra. Sobre a nossa vida, a última palavra é Cristo. Cristo que ressuscitou, já ressuscitou, e Cristo que nos ressuscita com Ele. Pergunta um pouco tola, mas vamos lá. Quem aqui é batizado, levante a mão. Desde o dia do seu batismo, você já fez a experiência da morte e da ressurreição em Cristo, que se dará de modo perfeito no final dos tempos, depois da nossa morte física, biológica, corporal. Mas no batismo, nós fomos mergulhados, sepultados na morte e mergulhados, sepultados, digamos assim, na ressurreição de Jesus. Olhando para as três leituras de modo rápido, temos na primeira do livro do Gênesis a aliança que Deus celebra com Abraão. Abraão acreditou na promessa que Deus lhe fez, mesmo não tendo humanas condições de acreditar ou de tirar prova do que Deus lhe dizia, ele acreditou. Como diz a carta aos Hebreus, ele acreditou contra toda esperança. Por isso ele é o nosso Pai na fé. Mas não só isso. Ele acreditou e Deus celebrou com ele uma aliança por meio de um holocausto. Sacrificou-se uns animais, de noite um fogo passou pelo meio. Essa tocha, esse fogo, é a presença de Deus com Abraão, a presença de Deus conosco. Qual seria a palavra, então, que marca Abraão e pode marcar a vida da gente? Confiança. É preciso confiar na promessa de Deus. E às vezes a gente não tem humanamente visão daquilo que Deus prometeu para a gente. Mas Deus é fiel. Mesmo que a gente não seja, Deus é fiel. Deus não volta atrás na sua aliança. Tanto assim que essa aliança com Abraão é sinal da nova e eterna aliança que Deus celebrou conosco no sangue do seu Filho único e amado, o escolhido, Jesus nosso Senhor. Cristo vai nos transformar segundo o seu corpo glorioso, diz São Paulo aos Filipenses. Ele lembra os filipenses que muita gente se comporta como inimiga da cruz, que tem o seu estômago como Deus,
E quantos de nós, né, gente? No dia a dia, se comporta como inimiga da cruz de Cristo. Eu sei que horroriza um pouco fazer essa afirmação. Mas quantas vezes o que nos marca o dia a dia é a busca apenas de prazeres e satisfações momentâneas, temporárias, etc. Muitos se comportam como inimigos da cruz. Mas o que nos levará à vida de ressuscitados é a cruz de Jesus. É a cruz que nós assumimos com Jesus. No Evangelho, diz a palavra, que enquanto Jesus rezava, o seu rosto mudou de aparência. As suas vestes ficaram iluminadas. Houve uma transfiguração. Jesus está na montanha. A montanha na Bíblia é sempre um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus, um lugar de comunicação com Deus. De algum modo, a gente poderia dizer que toda vez que a gente vem à igreja, a gente sobe a montanha da transfiguração. Sobe para rezar, sobe para ouvir a Deus, sobe para contemplar a glória que nos aguarda depois da morte, depois da cruz, depois do sofrimento. Toda subida à igreja, digamos assim, é subida ao monte da revelação de Deus. São Lucas, especialmente, é o evangelista que muito apresenta Jesus em oração. O que significa esse Jesus em oração? Especialmente nos momentos mais significativos da sua vida. Significa que Jesus, o Filho, está sempre unido ao Pai. A oração nos faz unidos a Deus, nos mantém em comunhão de vida com Deus. Um santo dizia que quem não reza vira bicho. Quantos de nós aqui já viramos bicho, hein? Rezar não é só sapecar aquela oração na hora que a desgraça bate à sua porta. É manter uma relação de amizade com Deus. Conversar com um amigo que muito lhe quer bem. Quanto temos rezado? Quanto tempo temos deixado para alimentar a nossa amizade com Deus? Vemos, portanto, nessa cena da transfiguração do Senhor no Evangelho, um lampejo da glória de Deus. Todo ano eu digo isso. Quem tem boa memória vai dizer, esse padre não tem nada novo para dizer, né? Mas tudo bem, não tenho mesmo. Todo ano eu digo isso, a transfiguração é como fosse uma espiadinha no céu, né? É como se abrissem a cortina, assim, da janela, a gente pudesse dar uma olhadela rapidinho e ver como é o céu se encher dessa glória, dessa visão do futuro, de salvação, de bênção, e logo se fecha. Aí a gente vai para a vida, desce a montanha, volta para casa, vai para o trabalho, vai para as ocupações, com aquela imagem de céu que nos aguarda na hora final. Então nós enfrentamos a cruz, nós carregamos a cruz, enfrentamos os dissabores com a antecipação da glória. Jesus quis tirar do coração dos discípulos o medo, o terror, porque ele tinha falado da morte. Então ele diz, olha, eu falei da morte, vocês ficaram um pouquinho assustados, modo de dizer, né? Vocês ficaram um pouquinho assustados, mas vamos ver o que vem depois da morte, vamos lá. Vamos dar um spoiler, vamos contar o final da história para vocês. E daí a glória se manifesta. Se cada vez, como eu dizia há pouco, a gente faz a experiência de vir à igreja como quem sobe a montanha da transfiguração, toda vez que celebramos a Eucaristia, o céu se abre, Jesus que é Deus nos alimenta, e a gente volta para casa cheio de céu. Quem hoje não está aberto ao céu, como um dia vai tomar posse do céu, daquilo que é desconhecido. Deus suscita uma viva esperança em nós. Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor, o Senhor transfigurado, vai transformar a nossa condição terrena. A gente tem uma oração, na verdade é um prefácio da missa dos mortos, que diz assim, na morte, o corpo não é destruído, mas é transformado, de corpo de morte, corruptível, caduco, num corpo de glória. Ou cremos ou não cremos.
E se não cremos, seremos como aqueles inimigos da cruz, dos quais fala São Paulo. O Senhor vai nos transformar a nossa condição terrena. O salmista resume o tema central da liturgia de hoje: a esperança num Deus que é luz e salvação, mesmo em meio às dificuldades. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Uma só coisa eu desejo: habitar no santuário do Senhor, ver, contemplar o rosto do Senhor, que Ele não afaste de mim o seu rosto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos vivos. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. E quanto mais difícil é a situação e a vida, mais forte deve ser a nossa esperança em Deus. Quanto mais atribulado o dia a dia, mais forte deve ser a nossa esperança no Senhor. É dele que nos vem a salvação. Retomo para finalizar. Abraão deixou a sua terra e encontrou um Deus que promete, se compromete e manifesta o seu rosto transfigurado em Cristo Jesus. Assim como Paulo fez, também nós depositamos a nossa confiança no Senhor, crucificado, ressuscitado. A transfiguração arranca do coração o medo de enfrentar a cruz no caminho da vida. E às vezes, tudo que falta no dia a dia para a gente enfrentar as situações, para batalhar, é vencer o medo. É vencer o medo. E quem arranca do coração da gente esse medo da vida, esse medo da cruz, esse medo do sofrimento, é o Senhor, morto e ressuscitado. A cruz, irmão e irmã, ela não tem a palavra final sobre a nossa vida. Ela não é o instrumento da morte, ela é o instrumento da salvação. A palavra final está com Deus, nosso Senhor, que nos lidera no caminho e em união com Deus e entre nós. Nunca é demais a gente se recordar, não há ressurreição sem morte. Aquela bobagem, modo de dizer também, né? Piadinha. Pode responder, por favor, né? Quem quer ir para o céu, levante a mão. Quem quer morrer, levante a mão. Como é que você vai para o céu sem morrer? Mas é uma bobagem, só para provocar, né? A gente quer chegar na glória sem passar pelo Tabor, sem passar pelo sofrimento. Um bandinho de esperto nós somos, né? Só que aí, quem não passa pelo sofrimento também não chega na glória. Quem não leva a sua cruz também não contempla a ressurreição e a vida nova. É morrendo que se vive, como a semente lançada na terra. É dando que se recebe. Como falava domingo passado, não há fidelidade sem prova. Não há fé viva sem vida de oração que nos mantém unidos ao Senhor. Só quem reza, ou seja, somente quem se confia a Deus com amor de filho, pode entrar na vida eterna que é o próprio Deus. Termino com as palavras de São Paulo. Nós somos cidadãos do céu. Não temos aqui a morada definitiva e permanente. É de lá, do céu, que nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Disse São Paulo, digo eu, meus amigos, minhas amigas, continuem firmes no Senhor, semeando sempre o bem, e a seu tempo cada um colherá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.